Olá, seja muito bem-vindo. Hoje eu vou mostrar para você como que você vai construir anúncios que param o feed, geram ação e trazem resultados reais para sua empresa. Bom, esse aqui é um exemplo de um dos clientes que nós atendemos aqui, onde você vê que nós temos excelentes taxas de clique nos anúncios, excelentes retornos sobre o investimento e resultados que são tangíveis e que estão acontecendo. Bom, existe um caos, que eu falo que é o caos invisível no tráfego pago, que é basicamente assim, anúncios bonitos, mas que não vendem o que deveriam vender. E agências que entregam às vezes uma arte, mês, enfim, que não conseguem testar nada. E isso, obviamente, não gera resultado também. E empresário que está olhando curtida, em vez de olhar ROI ou ROAS, né? Bom, e às vezes você está pagando para anunciar e o cliente segue passando e ignorando o a tua propaganda ali. O que um criativo precisa cumprir para ele dar resultados? Bom, antes de falar sobre isso, eu quero primeiro me apresentar, tá? Se você não me conhece, meu nome é João Návia, eu sou fundador da Upscale. Nós somos uma consultoria especializada em ajudar empresas a baterem metas com estrutura, previsibilidade e escala. E nos últimos 15 anos, eu atuei em dezenas de empresas, né, que chegaram a faturar mais de 1 bi ali por ano, onde eu ajudei a estruturar comercial, marketing, atendimento e para que a empresa cresça sem depender de sorte, indicação ou heróis no time. E a minha missão é fazer com que você saia do caos, pare de apagar incêndio e construa um negócio sólido, escalável e com metas claras e atingíveis. E se você quer parar de viver altos e baixos e finalmente assumir o controle da receita e do crescimento da sua empresa, você está no lugar certo, tá? Bom, o que o criativo precisa ter para cumprir o objetivo dele? Primeira coisa, ele precisa parar o dedo do cliente. Seu criativo precisa parar o dedo do seu cliente. Ele precisa chamar atenção, né? Hoje a maioria é mobile, né? Tem o computador também, mas ele tem que parar. Segunda coisa, ele tem que gerar identificação imediato. O lead, ele precisa se ver naquele criativo. Se você não tiver isso, não resolve. Outra coisa que precisa ter, o criativo, ele precisa apresentar uma promessa com clareza. Lembrando, tá? O criativo é para levar o clique à página, não é para você convencer, mas é para você apresentar uma proposta para falar para pessoa: ó, fulano, eu tenho isso aqui e eu tô te prometendo que isso vai acontecer. E, principalmente, estimular uma ação imediata. Por quê? Antes, os criativos eram com post institucional, com logo, sem um call to action, sem um botão de ação. Depois, hoje, né, tem que ser feito com imagem com contraste, copy com dor, mais benefício, mais ação. Antes, era uma arte por mês. Hoje, você tem às vezes 4, 5 variações testadas por campanha semanalmente, tá? E assim, o erro 1, tá, que eu falo, é o foco na estética e não na função. Anúncio bonito é importante? Sim, é importante. Mas não dá para você focar só na estética, você tem que focar na função que o anúncio exerce. Por quê? Design bonito que não converte é igual a arte cara, não resolve o teu problema. Visual também não é sobre beleza só, é sobre ação, o resultado que vai gerar ou o que você vai prometer. Por quê? A função do criativo é basicamente gerar o clique. Erro 2, copy sem estrutura, headline fraca, é igual a criativo ignorado, então tem que ter uma headline forte. Não existe anúncio sem estrutura de copy. A fórmula mínima que você deve seguir é atenção, dor, proposta e CTA. Então você primeiro chama atenção, depois você fala da dor, depois você desenvolve uma proposta e um CTA. Essa hoje é a estrutura que a gente mais utiliza aqui. Erro 3, tá? Um criativo que serve para tudo. Se você está usando o mesmo criativo para o cara que nunca te viu e para o cara que já visitou seu site, tá errado. Tem que ser um criativo para cada tipo. Por quê?
Se você fizer isso, vai destruir o teu ROI, teu resultado, e você precisa ter criativos para topo, meio e fundo de funil. E esses criativos precisam ser diferentes, ok? Então qual que é o framework de criativo por etapa? Topo de funil, interrupção mais identificação com a dor, chamar atenção. Então eu vou lá. Qual que é o objetivo? É fazer o lead parar, perceber que tem um problema e se identificar com ele. É isso, tá? Quando que você vai usar? Para quem não te conhece ainda, não sabe que a tua empresa pode oferecer aquela solução. Então, o que você tem que fazer? Explorador, frustração ou desafio em comum. Então, a dor, sei lá, a pessoa quer comprar um tênis. Qual que é a dor de comprar um tênis? Qual que é a frustração que ela tem quando ela comprou os anteriores? Vou dar o meu exemplo. Eu jogo Airsoft, né? Aqui em Minas Gerais. O que acontece? Uma frustração que eu tive, eu comprei coisas erradas, porque eu fui numa loja e a pessoa não me instruiu. Eu nunca mais comprei lá e não vou comprar. Qual que é o desafio em comum, entende? Então você tem que usar perguntas, frases provocativas ou dados chocantes, coisas que fala, o pessoal fala: "Pô, isso aqui". Por quê? Não é só vender, você tem que atrair essa pessoa. Exemplos: clínica de estética, você sente que já tentou de tudo e ainda não se sente bem com o espelho? Percebe a dor? Consultoria financeira de baixo. Você trabalha o mês inteiro e não sabe para onde vai o seu dinheiro? É uma dor comum. Marketing para e-commerce. Se o e-commerce tem visitas, mas o carrinho sempre fica vazio, percebe a dor? Eu trago visita, não tá vendendo. Meio de funil. Aqui você gera autoridade, mostrar que você tem a solução e construir confiança, basicamente. Quando usar? Para quem já interagiu ou demonstrou interesse nos seus anúncios. Características: miniaturas, bastidores, prints, provas sociais. Você tem que mostrar a solução que você tem de forma indireta, com gatilho de autoridade e de prova. Exemplo: veja como transformamos um AP de 60 metros quadrados em um espaço funcional e valorizado, sem quebra-quebra. Eu falo, pô, legal, é um case dela. Consultoria comercial. Essa empresa vendia um contrato por mês. Depois que alinhamos o pitch, o CRM passou para 7. SaaS. Antes, nosso cliente levava 3 dias para fechar uma proposta. Agora ele fecha em 15 minutos com um clique. Tá vendo? Benefício? E o fundo de funil é a parte de conversão e ação imediata. Gerar, fazer com que o lead tome a decisão de comprar, de fazer uma ação específica. Por quê? Isso você vai usar quando ele estiver pronto para decidir. Então, oferta clara, reforço de benefício, urgência ou escassez. E você pode usar prints de depoimentos ou resultados. E como que é o nosso método hoje? Como que a gente trabalha isso? Primeira coisa, a gente faz a etapa 1, a gente trabalha uma parte de diagnóstico criativos que existentes, tá? Depois disso, a gente mapeia todas as âncoras emocionais que fazem sentido para fazer com o cliente, né? Definição de persona, o que que ela entende, o que que chama atenção, tá? Aí sim a gente faz a estruturação da copy e da parte visual, porque aí eu fiz uma construção aqui na etapa anterior, né? Das âncoras emocionais, porque o design também precisa ter essas âncoras para ele saber que tipo de imagem ele vai usar naquilo lá. Depois disso, existe uma criação de 3 a 5 variações por campanha. Por quê? Para realmente testar, ver qual vai funcionar. Tem casos que a gente faz até 10 variações dependendo do orçamento, tá? Etapa 5, a gente acompanha as métricas, CTR, custo por lead e o ROAS, ou ROI, né, também tá nesse jogo. Depois disso, na sexta parte, a gente escala com base no que está funcionando, a gente cria novas versões daqueles que funcionaram, tá. Como que você cria bons criativos? Como tem que ser o bastidor disso? Primeira coisa, tem que ter uma reunião de briefing por objetivo de campanha, sempre começa por aí. Depois disso, você tem uma parte de copywriter, onde você vai mapear as âncoras de dor, benefício, time, para você criar os textos. Aí o design vai trabalhar com os contrastes, com a direção, CTA, ele vai montar essas imagens, ok? E ele vai fazer testes em formato carrossel, vídeo e imagem estática, para ver qual vai funcionar melhor. E por que é difícil fazer isso sozinho, tá? Porque você às vezes não tem um time dedicado a montar criativo, nós temos isso hoje. Você não roda às vezes 4, 5 variações por semana, seu estado cai. Você não acompanha CPL, CTR, criativo, né, cada um deles.
E é por isso que o dinheiro do tráfego ele escorre pela sua mão. O que que nós entregamos, tá? Na nossa consultoria, um diagnóstico completo dos seus criativos atuais, a criação de 3 a 5 variações estratégicas por campanha, testes com dados em tempo real, então você vai ter testes ocorrendo em tempo real, painel de desempenho com acompanhamento quinzenal e tudo pronto para rodar em até 7 dias. Se você está cansado de pagar por anúncio bonito que não vende, vamos montar uma máquina de criativos que geram ação e vendas para sua empresa. Me chama com a palavra criativo e eu te mostro como funciona. Grande abraço.